Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações, de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassa em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da sua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. O esplendor do reino de Salomão. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora o que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um, e os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos 2 lados do assento
Haviam braços como um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio, da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantis tripulados por marinheiros do rei Irão. Cada 3 anos, a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Estes pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente, utensílios de prata e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carros, e 12.000 cavalos, dos quais mantinham a parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. A morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aías e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Amém? Para refletir, além dos reis que foram ter com Salomão em Jerusalém para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração, a Bíblia faz uma menção especial a uma rainha. Ouvindo a fama do rei de Israel, a rainha de Sabá preparou a sua comitiva e foi conferir com os seus próprios olhos o que os seus ouvidos não conseguiram mensurar. E desde a sua chegada até a hora de sua despedida, a generosa rainha retornou à sua terra original com lembranças de uma experiência que jamais esqueceria. Fortemente impactada por tudo que viu e ouviu, ela ficou como fora de si. Tudo o que havia ouvido a respeito de Salomão não representava a metade da grandeza, da sabedoria que Deus o havia concedido. O templo, o palácio, a organização do reino, até mesmo a comida e as roupas, revelavam o Deus que Israel servia. E mediante esse quadro de insuperável esplendor, a rainha declarou: Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Somado aos presentes dados pela monarca de Sabá, estavam tesouros incontáveis
que engrandecia ainda mais o próspero reino. Poderoso e excêntrico, Salomão reinou sobre Israel, sentado em um trono inigualável. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos, cercado de riqueza incalculável e dotado da sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Ele governou o povo em uma época memorável, cujos marcos tornaram Israel uma nação mundialmente conhecida. O chamado de Deus para seus servos é relativo quanto à necessidade da humanidade. Noé foi chamado em seu tempo para construir uma arca e anunciar o grande dilúvio. Abraão foi chamado para sair de sua terra e ir para a terra que o Senhor lhe mostraria. José foi escolhido para governar o Egito em tempo de fome mundial. Moisés recebeu a missão de libertar Israel do cativeiro egípcio e guiá-lo à terra prometida. Da mesma forma, Deus tem uma missão especial para o seu último povo, uma verdade presente que deve ser apresentada no mesmo tom, urgência e abrangência da primeira voz angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai àquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6, 7. Assim como todos os reis do mundo procuravam ir ter com Salomão, nos últimos dias acontecerá que fluirão todos os povos e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Isaías 2, 2, 3. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Zacarias 8, 22. Como Israel espiritual de Deus, que façamos parte daqueles que ouvirão. Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias 8, 23. Tão perto como estamos do dia em que correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Amós 8, 11. Que aceitemos a missão a nós confiada de preparar um povo para o segundo advento de Cristo. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías 43. Breve Jesus voltará. Seja essa esperança afamada em nossa vida. Amém?